Olá, seja bem-vindo. Este é o primeiro episódio sobre psicologia feito por estudantes, para estudantes. Então, primeiramente, já deixo claro que podem acontecer alguns erros, falhas no conteúdo, porque ele parte da compreensão das pessoas que apresentam. Então, ao ouvir, você perceber que teve alguma coisa que não é certo, fica à vontade para mandar um e-mail pra gente, que a gente ficará super feliz em fazer novamente um episódio com essas observações e contribuições que acontecerão. Eu me chamo Ezequiel, vou falar sobre os 3 últimos estágios do desenvolvimento de Erik Erikson. Estou juntamente com a minha colega Harumi. Olá, boa noite a todos. Eu sou Márcia Harumi e eu hoje vou falar sobre as teorias da personalidade, mais especificamente sobre Abraham Maslow, dentro da psicologia humanista. Perfeito, né? E lembrando, você que está ouvindo, pode ser que a gente dê umas gafes aí na fala, porque o nervosismo ele atrapalha. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar fazendo uma breve digressão sobre quem é Erik Erikson. Ele é um alemão que nasceu em 1902, então ele é do mesmo período de Freud, tanto que ele é discípulo de Freud. Ele bebe muito na fonte, trabalhou inclusive com a filha dele, Ana Freud, na escola, dando aula, porém ele é considerado pós-freudiano, porque ele dá continuidade. Freud aborda até a adolescência, porém Erikson entende o desenvolvimento humano como algo sequencial. Ele é feito da vida inteira, através de etapas. Ele fala, primeiramente, sobre os conflitos que acontecem nas primeiras fases, onde depois eles se tornam crises. Erikson ele enfatiza muito mais o ego e menos o id, porque ele compreende que o ego ele é sobrecarregado, tanto pelas pulsões do id, que vem a todo momento, quanto pela tensão do superego. Então, para Erikson, o ego, ele que é a base do self, ele que é a principal força motriz. Esses desenvolvimentos que Erikson propôs, ele chama de desenvolvimento epigenético, porque ele compreende que o desenvolvimento humano ele tem fatores hereditários e fatores da genética. Então, só fazendo uma breve novamente digressão, eu vou citar só quais são do 1 ao 5 e a gente vai dar mais ênfase a partir do 6º. Primeiramente, ele trata da confiança versus da desconfiança, que acontece desde o nascimento até os 18 meses de idade. Na sequência, no estágio 2, trata da autonomia versus a vergonha e dúvida. O estágio 3, que é a iniciativa versus a culpa, que ela acontece nos anos pré-escolares, de 3 a 5 anos de idade. O 4º estágio é a diligência versus inferioridade. É os anos do ensino médio, de 6 a 11 anos, que é quando essa criança já vai estar sendo inserida na sociedade, ela vai começar a querer conviver com outros pares. E um dos estágios que são um dos mais influenciadores para pós-vida dessa pessoa, pós-vida no sentido da continuidade, não no além-vida, é a identidade versus a confusão, que é onde esse jovem vai desenvolver o self de fato, que é o ego que ele chama. Então, esse momento para de ser os conflitos que a gente mencionou e começam a se tornar as crises. Porque dessa adolescência dos 12 aos 18 anos, que é a identidade contra a confusão, esse adolescente já vai ser considerado um adulto, que é a partir dos 18 anos de idade que Erikson propõe. Então, no 6º estágio que a gente começa a se aprofundar. Só explicando como eu vou dar essa dinâmica, eu vou fazer uma breve apresentação e vou dizer o que se espera que uma pessoa, quando ela atinge esses marcos, seja em relação ao seu comportamento, e quando não atinge, o que acontece na teoria de Erikson.
na intimidade versus o isolamento, que é o início da fase adulta, porém ele deixa em um grande aberto, que é dos 18 aos 40 anos de idade. Então, é este adulto que já vai começar a considerar a sua identidade como algo importante, porque essa identidade, como estabelecido no quinto estágio, vai dar o sentido do self dessa pessoa. E nesse momento, ela vai saber encontrar as pessoas que são compatíveis, porque ela desenvolveu uma identidade própria. Então, quando ela busca a intimidade, busca por pares, busca por pessoas, não necessariamente para o amor, para o íntimo, mas sim em relacionamento, seja fraternal, seja a própria família, que ela vai aí sim ter a construção dessa intimidade. E ela busca evitar o isolamento, que é a crise que acontece. Porque quando essa pessoa não consegue se estabelecer com outros, ela fica dentro de si mesmo, ela é repleta de si. Então, essa intimidade que ela desenvolve traz o fortalecimento e produz o sentido de ética, é o que Erikson propõe. E é um marcador da fase adulta. Então, uma pessoa que tem um bom desenvolvimento desse sentimento de intimidade, ela tem relacionamentos muito mais duradouros, bem resolvidos e o próprio amor. E neste caso, Erikson atribui sim ao amor sentimental, amor mais comum, né, que a gente chama, seja o casamento, seja o namoro, enfim. Porém, quando a pessoa não consegue desenvolver uma identidade, né, o que Erikson chama de senso de identidade ruim, há menor comprometimento e há maior tendência à depressão, porque este ficou isolado. Então, Erikson coloca essa questão como forte. Quando a gente fala do amor, Erikson propõe o instinto procriador. Mas nesse momento, Erikson, no caso pós-Erikson, ele é criticado, esse senso, porque ele coloca a procriação como um fator essencial para um marco de desenvolvimento. A pessoa que desenvolveu esse instinto e conseguiu ter a sua prole, os filhos, ela é considerada bem-sucedida, mas ela é excludente. Porque neste momento, Erikson exclui pessoas que não têm a capacidade física de desenvolver um filho próprio e as pessoas homoafetivas, que não, muitas vezes, né, quando não recorrem aos meios tecnológicos ou adoção, ou a própria barriga de aluguel, né, o que é considerado, mas os homoafetivos masculinos, sobretudo, quando não tem essa criança, ela é considerada um fracasso. Então, nesse sentido, essa teoria sofre algumas críticas. Para o sétimo estágio, lembrando que ele é contínuo, a gente pega do primeiro até o último como uma linha única, porque o desenvolvimento de um vai influenciar no próximo. No sétimo estágio, que é dos 40 aos 65 anos, Erikson propõe a generatividade contra a estagnação. Ele coloca o sentido de criar coisas que vão durar mais que você. Ele coloca a descoberta e o encontro de significação e contribuição para a sociedade, em deixar sua marca e legado para as outras pessoas que ficarão, e coloca o cuidar como um norte, uma virtude, um senso muito forte. Tem uma frase que Erikson fala em 85 que diz: um compromisso amplo no sentido de cuidar das pessoas, dos produtos e das ideias com as quais a pessoa aprendeu a se importar. No caso, a pessoa aprendeu a se importar. Então, uma pessoa que tem esse sentimento de deixar para além de si, ela é considerada uma pessoa generativa, que ela conseguiu alcançar essa marca. Pessoas que não atingem a generatividade são fadadas à estagnação. Elas, novamente, como diz a intimidade e isolamento, elas ainda assim tornam-se centradas em si. Então a gente consegue fazer uma conexão. Pessoas que não desenvolvem a intimidade podem, não quer dizer que vão, se tornar estagnadas. Lembrando que, diferente da teoria de Freud, Erikson coloca o ambiente como um fator essencial para esse desenvolvimento. Então,
quando essa pessoa que não conseguiu intimidade, não significa que ela é uma pessoa estagnada, que ela se tornará uma pessoa estagnada, mas ela tem maior tendência, porque é contínuo. Então, Erikson ainda traz, esse homem que tem um filho enquanto jovem, ele já tem esse sentimento de paternidade, quando ele o assume, obviamente, e ele exerce essa paternidade, esse senso de generatividade vai estar muito mais latente neste homem. Porém, Erikson identifica para as mulheres que isso seja um fator, um diferencial muito grande, porque elas acabam também atingindo mais do que homens. Então, pessoas que atingem a generatividade têm maior liberdade familiar, à medida que a experiência com a sociedade é mais libertadora, lembrando que são dos 40 aos 65 anos. Então os filhos desses adultos, e já meia idade, já são adultos também. Então não existe mais aquela codependência. Pensando até no momento que foi proposto, né? Pensando na atualidade, talvez a gente possa repensar essa dependência. Mas a proposta é que essa pessoa é mais liberta para o mundo e pode expressar de forma mais ativa os ambientes e em diversos lugares. Ele chama esse fenômeno de você se expressar em diversos locais, além família, como a manutenção do mundo. Então, entende-se que pessoas que têm generatividade têm sentimento de utilização e realização, enquanto aquele que não atinge tem a perda do envolvimento social no mundo. O que atinge é mais ativo em casa, na comunidade, e do contrário, ele é produtivo e não está envolvido. Seguindo o próximo estágio e o último, que é a integridade versus o desespero. Esse tem um nome muito mais chamativo, né? Que é a partir dos 65 anos até a findar dessa pessoa. E então as pessoas velhas, elas, na teoria, devem aceitar a vida que tiveram. Elas devem ser felizes com a vida que tiveram. E para chegar no final dela, que é a morte. Então, pessoas que desenvolveram a integridade do ego, a integridade do senso, conseguem ter a vida após 65 anos realizada. Não se sentem sobrecarregados, não se sentem que deixou de fazer algo. E quando pensando na sequência, né, a gente pode até pensar que é uma pessoa isolada, que depois se estagnou e no final vai ser desesperada, quando a gente pensa em sequência, que é o que a teoria propõe. Então, no final, esse desespero, essa pessoa vai se sentir perdida no mundo e se arrepender, ficar presa nesse sentimento de arrependimento e vai encarar a morte como algo extremamente ruim, não como uma consequência, mas uma punição. Então, Erikson coloca que pessoas que atingem a integridade do ego, elas têm um sentimento muito forte de sabedoria, enquanto os contrários têm um sentimento de arrependimento, são amargos. Quem atinge é satisfeito com a vida e pronto para o fim dela, e o outro é arrependido e tem medo. Alguns pontos que colocam para estes últimos estágios e para a teoria de forma como toda é que ela não é muito clara em o que exatamente acontece para que uma pessoa atinja ou não. E como se sabe que a pessoa atingiu ou não. Então ela é um pouco aberta demais, porém ela consegue acompanhar, diferente da teoria de Freud que para na adolescência, né? E esses são as fases do desenvolvimento de Erikson. Lembrando, se você tem uma compreensão diferente, se você tem alguma sugestão ou faltou algo que você acredita que seja extremamente relevante, mande um e-mail para nós. No final, junto com a postagem, a gente pode disponibilizar um e-mail único para a gente reunir. Boa noite. Então, vamos começar agora a falar sobre Abraham Maslow e a teoria da hierarquia das necessidades. Maslow foi o fundador do movimento humanista da psicologia. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1º de abril de 1908. Filho mais velho de pais pobres, ele tinha o seu pai uma pessoa muito distante, abandonava a família com frequência e retornava. A relação de Maslow com a sua mãe
era intensamente conturbada e ele nunca perdoou pela forma em que ela lhe tratou durante a sua infância e adolescência, recusando-se a comparecer em seu funeral. A adolescência de Maslow foi marcada pelo que ele chamou de estranheza e que podemos definir, através da literatura, como um imenso complexo de inferioridade. Ele tentou ser atleta sem sucesso, encontrando-se na leitura como uma alternativa à fuga do mundo em que ele vivenciava. A pedido do seu pai, ele começou a cursar direito, abandonando logo na sequência. Maslow tinha duas grandes paixões na vida: o desejo por aprender e o amor pela sua prima, Berta, com quem ele se casou aos 20 anos. Maslow atribuiu a ela um novo sentido à vida, pois ele dizia que a união com Berta lhe trouxe um novo sentimento de pertencimento que ele nunca tinha sentido antes. A Segunda Guerra Mundial e o nascimento do seu primeiro filho o atravessou de forma tão significativa que modificou o seu pensamento. Maslow foi considerado por Thorndike um gênio, porque Thorndike fez alguns testes com Maslow e o resultado do seu teste de QI pontuou 195, que para Thorndike estava dentro do nível dos gênios. Maslow lecionou em Nova York, onde teve a oportunidade de ter contato com intelectuais como Karen Horney, Alfred Adler, que era um intelectual que ele nutria imensa admiração. Devido à sua intensa dedicação ao trabalho, Maslow negligenciou a sua saúde, o que culminou em diversas doenças. Em 8 de junho de 1970, enquanto fazia os seus exercícios físicos indicados pelo seu cardiologista, ele teve um ataque fulminante e veio a falecer aos 62 anos. Mas como Maslow compreendia o ser humano? Ele dizia que todos os seres humanos ensejam pelo crescimento ou a atualização das suas potencialidades. Para ele, o meio, a ignorância ou a patologia social era o que fazia o indivíduo se tornar perverso, miserável ou neurótico. Maslow estruturou a hierarquia das necessidades. Segundo ele, ela tinha 5 estágios que eram pautados em necessidades inatas. Elas são os fatores que impulsionam e orientam o comportamento humano. Ele estruturou essas 5 necessidades na figura de uma pirâmide, onde na sua base estão as necessidades mais eminentes e no topo as mais tênues. As necessidades da base da pirâmide devem ser supridas, mesmo que não em sua totalidade, antes que as superiores se tornem notáveis. E o que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa que tem fome, ela não vai se preocupar em como as outras pessoas a veem, pois a sua motivação está direcionada em sanar a fome. Outro exemplo é quando você está apertado para usar o banheiro e alguém vem falar com você. Provavelmente você não prestará atenção nela, pois a sua necessidade fisiológica de usar o banheiro lhe distrairá da conversa, trazendo seu foco para a sua necessidade fisiológica. Vamos começar da base da pirâmide. A base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Dentro das necessidades fisiológicas, Maslow aponta como as principais a alimentação, água, sexo e sono, pois elas possuem impacto pessoal maior na motivação. E em sociedades como a nossa, em que a sobrevivência básica é a preocupação da maioria da população, isso se torna um agravante para conseguir alcançar os próximos estágios. Necessidade de segurança. As necessidades de segurança são consideradas de grande importância para crianças e adultos neuróticos. Para adultos saudáveis, emocionalmente, têm suas necessidades de segurança saciadas, pois aprendemos a criar esses mecanismos ao longo da nossa vida. E isso nos auxilia a lidar melhor com a necessidade de segurança. Maslow aponta que na educação de crianças deve ser garantido certo grau de liberdade, porém devem ser ensinados limites, conforme a compreensão desse indivíduo. Então é aquilo, né? A gente não pode deixar de faltar a liberdade dessa criança, mas a gente também não pode falhar em ensinar os limites, porque
É isso que vai sustentar a segurança dessa criança, né? A percepção de segurança dela. Pois a liberdade e a permissividade geram ausência de ordem e, consequentemente, passível de provocar ansiedade e segurança, porque ele sente como se ele estivesse sendo ameaçado. As necessidades de segurança englobam a proteção, a ordem e a estabilidade. Terceiro estágio da nossa pirâmide: necessidades de afiliação e amor. Na literatura, no nosso livro de base, também é possível perceber que a nomenclatura de pertencimento nesse estágio das necessidades básicas. Elas podem ser manifestadas através de relacionamentos interpessoais. São satisfeitos por intermédio de uma relação mais íntima com outras pessoas. O fracasso em satisfazer essa necessidade é uma das principais causas do disfuncionamento emocional. Necessidades de estima. As necessidades de estima, que é o quarto estágio da pirâmide, Maslow divide ela em duas formas. A estima ela é dividida em estima e respeito por si mesmo, a autovalorização, e em reconhecimento, status ou sucesso social que é visto pelos outros em relação a si. A satisfação dessa necessidade da autoestima promove confiança em nossa força, valor e adaptação, favorecendo todos os aspectos da vida de um indivíduo. A ausência de autoestima provoca sentimentos de inferioridade, desamparo, desesperança em lidar com a realidade. Agora vamos ao quinto e o mais alto topo da nossa pirâmide, que é a necessidade de autorrealização. A realização é o alcance do ápice dos nossos potenciais, desenvolvendo ao máximo as nossas habilidades e competência. Uma pessoa que tenha todos os demais níveis satisfeitos, se não sentir-se autorrealizada, ela pode apresentar características de impaciência, frustração e descontentamento. O mais importante é desenvolver-se ao máximo possível os seus próprios potenciais. No nosso livro de base, podemos ver que Maslow, além dessa pirâmide das 5 necessidades inatas, ele também, posteriormente, ele pontua que há mais uma necessidade, que são as necessidades cognitivas. E é como se ele tivesse criado uma segunda pirâmide, que é dividida em 2 estágios. Também de necessidades inatas, né, que não precisam ser aprendidas. Na base dessa segunda pirâmide, temos o conhecer, que é mais forte, e no topo, o entender, que só vem, né, a gente só adquire após passar pelo estágio de conhecer. Expressa-se no final da primeira infância e no início da infância, como curiosidade natural, aquela fase em que as crianças perguntam e que surgem os porquês e tudo ela vem questionar, querendo saber o que é, para que serve. Elas podem ser inibidas, né? As necessidades cognitivas, elas podem ser inibidas por pais, professores, tutores, quando normalmente nós, né, nessas posições, vetamos, né, ou desestimulamos essa criança a buscar este conhecimento e a entender mais as coisas. Às vezes até por falta de paciência em explicar, a gente pode acabar inibindo e prejudicando o desenvolvimento e o funcionamento integral da personalidade desse pequeno indivíduo. Essas necessidades, o entender, o conhecer e o entender, são fundamentais para satisfazer as 5 necessidades da primeira pirâmide, porque ela se sobrepõe às necessidades, à pirâmide das 5 necessidades. Autorrealizadores. Maslow propôs uma motivação distinta para as pessoas autorrealizadoras, que ele chamava de metamotivação. A metamotivação, ela provoca no indivíduo a motivação de lutar por um objetivo particular. Elas são desenvolvidas a partir do interior de cada pessoa e são movidas pelo
contentamento do seu potencial máximo e em conhecer e entender o seu meio. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente compreende o mundo onde a gente vive, o contexto das nossas vivências, mais a gente tem possibilidades de alcançar os estágios de autorrealizadores. Maslow também descreveu as metanecessidades. Ele diz que as metanecessidades são estados de crescimento buscado por pessoas autorrealizadoras. Eu vou pontuar algumas, não todas, mas algumas das que estão descritas é a verdade, a bondade, a dicotomia, a vivacidade, a singularidade, a perfeição, a justiça, a ordem, a autossuficiência e a significância. Maslow também nos trouxe o conceito de metapatologia. E o que seria a metapatologia? A metapatologia é um impedimento do autodesenvolvimento pleno. Ele está relacionado ao fracasso de suprir as metanecessidades. Maslow categorizou as características dos autorrealizadores. Ele diz que as pessoas autorrealizadoras, elas têm uma percepção clara da realidade, elas têm uma boa aceitação de si e dos outros e da natureza, elas apresentam grande espontaneidade, simplicidade e naturalidade. Normalmente são pessoas que se dedicam a uma causa, elas apresentam grande independência e necessidade de privacidade. São vigorosas, apresentam com um vigor na apreciação. Têm experiências culminantes, têm grande interesse social em conhecer melhor o seu meio para poder agir, neste meio. São pessoas que têm relações interpessoais mais profundas, porque também elas apresentam características de tolerância e a aceitação dos outros. São pessoas extremamente criativas e originais. São resistentes às pressões sociais. A pesquisa de Maslow, ele fez a pesquisa através de entrevistas, livre associações e técnicas projetivas, com material biográfico para avaliar a personalidade de cada indivíduo. Porém, ele recebeu várias críticas à sua pesquisa por ter usado uma amostra pequena, com base na sua teoria, e por não ter explicado quais critérios ele utilizou para selecionar os participantes da pesquisa, sobre a autorrealização. Porém, a sua teoria teve um grande impacto e continua impactando ainda hoje, principalmente sobre a educação, o aconselhamento, a assistência médica, negócios e governo. A gente percebe muito a teoria de Maslow sendo utilizada dentro das empresas, quando um trabalho organizacional. Os seus estudos, eles são um estímulo para os movimentos da psicologia positivista, porque como todo psicólogo humanista, ele também tem uma percepção positiva do ser humano, Então, todos os humanistas, eles enxergam o ser humano através do olhar do positivismo e do otimismo. Bom, gente, se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, algum conteúdo, parte que por um acaso vocês tenham lido, na literatura e que tanto eu como o Ezequiel não chegou a pontuar, que vocês percebem uma necessidade de que seja abordado parte disso, é só vocês entrarem em contato com a gente e a gente retoma trazendo os pontos que vocês levantaram. Então, desde já eu agradeço e muito obrigada.